A gente sempre fala sobre o poder de um convite. Como um simples convite pode mudar uma história, a história de uma família. Sobre o poder da generosidade. No momento mais difícil da vida dele, não sei se você percebeu, foi o momento que ele mais prosperou. Não só Deus cumpriu aquilo que estava no coração dele, mas fez além. Sabe, queridos, porque a palavra, ela é verdadeira. A palavra se cumpre na vida daquele que crê, na vida daquele que obedece. E vê também como Deus é poderoso para usar as nossas habilidades. Eu vou pregar sobre isso no próximo domingo. Sabe, todos nós somos missionários. Você vê que a Ingrid, através do dom, da profissão que Deus deu para ela, que é a líder do Kids, ela é enfermeira, é especialista nessa questão de amamentação. E através do dom que Deus deu para ela, da profissão, ela conseguiu servir e ser bênção também na vida dessa família. Então há tantas maneiras da gente participar daquilo que Deus tem para fazer aqui na terra. Todos nós temos um dom, todos nós temos um talento, todos nós temos amigos. E nós estamos trabalhando e orando para Deus gerar em nós essa cultura de amor pelo perdido, essa cultura de amor por aqueles que ainda não conhecem o Evangelho. Amém? E hoje nós queremos compartilhar com você uma palavra sobre, na verdade, o princípio que está por trás de uma ação que nós lançamos hoje pela manhã, vamos lançar agora à noite, que é exatamente um dos desejos do coração de Deus, quando Ele nos chamou para servir a Ele, para seguir a Ele, Ele também nos chamou para cumprir uma missão que Ele tem para nós. Eu quero começar lendo o final do capítulo 9 de Lucas, mas a mensagem vai estar no capítulo 10, mas eu quero ler os últimos versículos do capítulo 9, versículo 57, para você entender melhor. Quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse: eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: as raposas têm suas tocas, e as aves dos céus têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. A outro disse: siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar o meu pai. Jesus lhe disse: deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Ainda outro disse: vou seguir-te, Senhor, mas deixa primeiro voltar e despedir-me da minha família. Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Amém? O texto continua no versículo 10. Depois disso, depois de quê? Depois dessa conversa que Jesus teve com esses homens, o Senhor designou outros. Diga comigo, outros. Por que Jesus designou outros? Porque a gente acabou de ler um relato onde várias pessoas que foram desafiadas por Jesus a andar com Ele, a seguir a Ele, a cumprir a missão que Ele tinha para eles, apresentaram uma desculpa, um motivo, uma justificativa que não poderiam. E aí o texto começa dizendo que depois disso, depois de ouvir as desculpas e as justificativas daqueles que não podiam, o texto diz que o Senhor designou outros 72 e os enviou 2 a 2 adiante dele, a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. Ele disse: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Vão, e eu os estou enviando como cordeiros entre os lobos. Não levem bolsa, nem saco de viagem, nem sandálias, e não saúdem ninguém pelo caminho. Quando entrarem numa casa, digam primeiro: paz a esta casa. Se houver ali um homem de paz, a paz de vocês repousará sobre ele. Senão, ela voltará para vocês. Fiquem naquela casa e comam e bebam o que derem a vocês, pois o trabalhador merece o seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Quando entrarem numa cidade e que forem recebidos, bem recebidos, comam o que for posto diante de vocês. Curem os doentes que ali houver e digam-lhes: o reino de Deus está
próximo de vocês. Amém, queridos? Eu quero compartilhar com você hoje sobre uma conquista de 2 em 2. Uma conquista de 2 em 2. Você acha que a presença de Deus numa família, ela faz a diferença, sim ou não? A presença de Deus na sua casa, na sua família, fez a diferença a partir do dia que ela passou a ser real, algo concreto, sim ou não? Você já parou para pensar como poderia estar hoje a sua vida, a sua casa, a sua família, os seus filhos, se não fosse a presença de Deus? Às vezes nos momentos de dificuldade, a gente é tentado a pensar que a presença de Deus não fez diferença nenhuma na nossa casa. Mas até nos momentos de luta, até não, eu diria que principalmente nos momentos de dificuldade, é onde a presença de Deus faz a maior diferença na nossa vida e na nossa casa. Sabe, a gente olha para esse texto e a gente vê que Deus, ele tem um propósito, a gente vê que Jesus, ele tinha uma missão a ser cumprida. E como filhos, nós queremos corresponder com os propósitos do Pai e ver a igreja cumprindo o seu propósito. Qual era o propósito de Jesus? Era levar a paz que excede todo o entendimento, era levar a presença de Deus para todos os lares e para todas as cidades, como o texto diz. E ele começa no final do versículo 9, desafiando algumas pessoas que tiveram ali os seus motivos para dizer que Jesus não podia contar com elas naquele momento. E depois o texto inicia no capítulo 10 dizendo que ele enviou outros. Sabe, na estratégia que Jesus utilizou nos evangelhos, nesse texto, ele é registrado em Lucas e em Mateus. Sabe, a gente vê Jesus enviando os seus discípulos para irem até as cidades, as aldeias e as casas, sabe, com o propósito de levar a paz. Ele diz: quando vocês chegarem numa casa, vocês vão dizer: paz seja convosco. E se houver algum homem de paz naquela casa, a paz repousará sobre ele. Se não houver, ela voltará para vocês. E o propósito de Jesus era que aqueles discípulos, aquelas 72 duplas, fossem de casa em casa, levando a paz, levando a alegria, levando cura, né? O texto fala de cura, ele diz: vocês curam os enfermos, levando tudo aquilo que só a presença de Deus pode proporcionar na vida de uma família. A missão dele para os discípulos agora era que eles fossem. Os discípulos tinham passado um tempo com Jesus, né? Eles tinham andado com Jesus, vendo o que ele fazia. Eles viram Jesus curar os enfermos, libertar os cativos, viram Jesus ressuscitar os mortos, sabe? Eles viram Jesus falar sobre arrependimento, eles viram Jesus pregar a chegada do reino de Deus. Então os discípulos, eles tinham passado ali no mínimo 3 anos com Jesus, que foi o tempo de ministério que Jesus teve. O ministério de Jesus começa aos 30, encerra-se aos 33. Agora, Jesus estava enviando os seus discípulos para fazerem o mesmo. Jesus disse: olha, eu fiz em vocês, vocês me viram fazer, e agora é a hora de vocês irem fazer, mas eu estarei com vocês. Jesus não envia os discípulos sozinhos. Quando a gente olha para Mateus 28, 20, onde está a grande comissão da igreja de ir fazer discípulos, Jesus diz: ide fazer discípulos, né, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E no final da missão que ele dá, ele diz: e eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Então eles seriam apenas uma ferramenta, um instrumento através do qual Jesus entraria em cada casa. Agora Jesus estava enviando eles para fazerem aquilo que eles haviam visto Jesus fazer. E eles, com certeza, queridos, ainda eram inexperientes, sim ou não? Um discípulo com 3 anos de convertido, ele ainda tem, ou pelo menos deveria ter, porque eu com quase 28 anos ainda tenho meus medos, meus temores. Eram novos, eram inexperientes, mas mesmo assim Jesus os envia. Por quê? Porque não era sobre a habilidade deles,
não era sobre a capacidade deles, não era sobre a oratória deles, não era sobre o poder de argumentação deles, era sobre o poder de Jesus que iria se manifestar através da vida deles. Quem está me entendendo? Eles foram enviados a fazer não baseado na experiência deles, mas no poder e na autoridade que Jesus havia recebido do Pai e agora estava colocando sobre eles, e na promessa de que o próprio Jesus estaria com eles todo o tempo. Aliás, é a única vez na Bíblia que nós encontramos a promessa de que Ele estaria conosco todos os dias, ou seja, é quando nós estamos cumprindo o ID. Jesus diz: agora vão, e eu estarei com vocês. Você quer ter certeza de que Deus vai estar com você todos os dias? Você precisa estar fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer. Você quer ter certeza que Jesus vai estar com você, com a tua casa, com a tua família, com os teus filhos todos os dias? Você precisa estar cumprindo o chamado e o propósito dele para a sua vida. O lugar mais seguro, ou diria talvez o único lugar seguro, o único lugar onde Deus está comprometido com a tua provisão, com a tua proteção, com o teu livramento, onde Deus está comprometido com tudo aquilo que Ele tem para fazer na sua vida, é quando você está cumprindo o propósito para o qual Ele te chamou. Ele diz: agora vão. Eles deveriam partir de 2 em 2, com a missão de encontrar pessoas que abrissem as suas casas para receber aquilo que eles carregavam, que era a presença de Deus. Essa era a missão deles. Aquela casa receberia a paz de Deus, e as pessoas daquela casa, elas seriam ministradas. No versículo 5 do capítulo 10, ele diz: em qualquer casa onde entrares, dizei primeiro, paz seja nesta casa. Os moradores da casa, ao receberem os discípulos, também estariam recebendo a Cristo, porque os discípulos estavam indo levar o quê? A palavra, e Ele é a palavra, Ele é o verbo que se fez carne, sabe? Eles estariam abrindo a porta da sua casa também para Cristo. Mateus 10, versículo 40 diz: quem vos recebe a mim me recebe, e quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quando você recebe alguém na sua casa da parte de Deus, você está recebendo a Deus. Ele diz: quem recebe aquele que eu enviei, está recebendo a mim. Então aquelas famílias que abrissem a porta das suas casas para receber aqueles agentes de paz, aqueles enviados para levar a paz, eles estariam abrindo a porta da sua casa e da sua família para o próprio Deus. E o que eu acho interessante no versículo 17 do capítulo 10, que fala já do momento que eles voltam depois da experiência. Se você puder projetar aí para nós, Lucas 10, 17. Olha o que o texto diz: os 72 voltaram alegres. Tem tradução que diz possuídos de alegria. Tamanha era a alegria, transbordando de alegria. Agora, por que eles estavam alegres? Eles disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Por que eles estavam alegres? Porque eles tiveram experiências extraordinárias com Deus. Porque eles perceberam que apesar da sua inexperiência, que apesar das suas fragilidades, que apesar das suas falhas, Deus os usou poderosamente para libertar, para curar, para transformar e para salvar. Querido, não tem nada mais que traga mais alegria ao nosso coração do que quando a gente vê Deus usando a nossa vida e nós sabendo quem nós somos, sabendo dos nossos medos, das nossas limitações, sabendo das nossas falhas, sabe? E quando a gente vê que mesmo assim Deus nos usa para alcançar, para transformar e para salvar a vida das outras pessoas. Só tem uma pessoa quem Deus não usa, é aquela pessoa que não se dispõe. Só tem uma pessoa que Deus não usa, é aquela pessoa que nós lemos no final do versículo 9. Aquele que está preocupado com outros afazeres, aquele que tem outras prioridades, aquele que não tem tempo para se dispor a ser usado pelo Senhor. Sabe, o texto vai dizer que eles voltaram alegres, eles voltaram transbordando de alegria. Sabe, porque ele diz pelo teu nome. Perceba que eles não dizem pela nossa habilidade, por causa da nossa experiência, por causa do meu título, por causa disso. Não, ele diz por causa do teu nome. Pelo teu nome, os demônios se submetem, eles se sujeitam. Queridos,
agora chegou a nossa vez. Diga comigo, diga: Jesus fez. Não, assim você não acredita que Ele fez, não. Diga como quem acredita: Jesus fez, os discípulos fizeram, agora é a nossa vez. Quem está me entendendo? Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Nós somos os discípulos de Jesus para essa geração. Nós somos os discípulos de Jesus para essa geração. Os campos estão brancos, esperando pelos ceifeiros, por aquelas pessoas que vão se dispor. Sabe, nós só precisamos nos dispor. Assim como Ele fez no passado, Ele continua fazendo hoje. A Bíblia diz que Jesus, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Da mesma maneira que Ele usou aqueles discípulos inexperientes, Ele vai usar a minha vida e a sua vida para nós espalharmos a paz que excede todo entendimento, para nós espalharmos esse amor incondicional, esse amor que até hoje eu não compreendo. Eu olho para o Senhor e digo: Senhor, o que é que o Senhor viu em mim? Senhor, por quê? Eu não compreendo o motivo de tanto amor. Eu não compreendo por que o Senhor não me deixou lá onde eu estava. Sabe por que o Senhor me amou? Porque eu olho para Deus, eu vejo o amor dEle me alcançando, a misericórdia dEle me perdoando, a graça dEle me salvando, e o poder do Espírito dEle me transformando e me usando, e o nome dEle sendo glorificado. Esse é o propósito de Deus para a vida de cada um de nós. Assim como Ele fez no passado, Ele continua fazendo hoje. Se nós dissermos como o profeta Isaías disse: eis-me aqui, envia-me a mim, certamente nós teremos os mesmos resultados. Se você se dispor, certamente você vai voltar como esses discípulos voltaram, transbordando de alegria, dizendo: pastor, eu orei e alguém aceitou Jesus. Pastor, eu orei e alguém foi curado. Pastor, eu orei e alguém foi liberto. Pastor, Deus me usou. Porque a expectativa dos discípulos era de que nada iria acontecer, por saber quem eles eram. A alegria que eles veem mostra o impacto da experiência que eles tiveram. Eles foram para abençoar famílias, mas eles voltaram muito mais abençoados do que aquelas pessoas a quem eles foram enviados. Quem está me entendendo? Quando Deus nos manda fazer algo, nunca é só sobre o outro, também é sobre nós. É por isso que Ele diz que há maior prazer em servir do que ser servido. Quando Ele nos chama para servir, para ser um voluntário, o que Deus faz em nós quando servimos é muito maior do que o que Ele faz na vida de quem é servido. Sabe, eles voltam com grande alegria porque eles viram pessoas salvas, libertas, famílias inteiras transformadas pelo poder de Deus. E aí chega o momento, quando o texto diz que Ele enviou outros. Chegou o momento de nós usarmos, sabe, a unção que o Senhor tem derramado sobre nós. Chegou o tempo de nós compartilharmos tudo aquilo que Deus tem feito na nossa vida, sabe, com famílias que ainda não conhecem esse Deus que cura, que salva, que liberta, que restaura. A maior atitude de generosidade não é você vender tudo que você tem e dar para alguém. A maior atitude de generosidade, a maior atitude de amor por alguém, é você compartilhar do maior tesouro que nós temos, que é o Evangelho de Cristo, com alguém. É você levar aquilo que você está vivendo para a vida de outras pessoas. Sabe, durante as próximas semanas, a partir do dia 7 de outubro, sabe, nós vamos nos dispor como igreja para que nós tenhamos uma conquista sobrenatural de vidas, de famílias, e testemunhos como esse que nós vimos aqui, sabe, sejam multiplicados através da estratégia que nós chamamos Casas de Paz. Nós já fizemos essa estratégia outras vezes e tivemos frutos. Tem pessoas hoje que estão indo como um agente de paz, que foram alcançados pelo projeto Casa de Paz. Então nós vamos invadir as casas dessa cidade. Sabe, a nossa inspiração está exatamente nesse texto que nós lemos. Quando Jesus envia as duplas, Ele envia de 2 em 2. Sabe, para que cumprisse a missão. Qual era a missão? Era levar a paz que excede todo entendimento. A paz que só Cristo pode dar, que Ele diz: eu vos deixo a paz, não a paz como o mundo dá.
mas uma paz que excede todo o entendimento. Uma paz que, independente das circunstâncias, nós vamos desfrutar dela, porque é uma paz que não depende das circunstâncias externas, mas depende daquilo que habita no nosso interior. Agora, a primeira coisa que nós precisamos entender é que nós estamos sendo enviados pelo Senhor para uma missão. O versículo 1 diz que Ele designou aqueles discípulos, ou seja, Ele incumbiu-lhes de uma missão. Embora eles não tivessem nenhuma experiência de pregar o Evangelho, eles não tinham pregado, eles não eram pastores, sabe, agora eles estavam ordenados e respaldados pelo Senhor para ir em busca dos filhos da paz, para ir em busca daquelas casas que estariam disponíveis a abrir suas portas para receber o próprio Senhor através da vida deles, e estabelecer ali uma base para o reino de Deus. E hoje, como igreja, nós temos um comando do céu para fazermos o mesmo. Sabe, o Senhor está nos comissionando para essa tarefa. Nós fomos escolhidos, nós fomos designados para dar frutos. A Bíblia diz que Deus nos chamou para irmos e darmos frutos, e frutos que permaneçam. Não há esterilidade no reino de Deus. Não existe cristão genuíno que seja estéril. Tudo aquilo que é saudável frutifica, multiplica. Nós não podemos deixar a esterilidade nos dominar, sabe, nós não podemos nos esquivar desse privilégio e ao mesmo tempo da nossa responsabilidade como igreja de compartilhar com aqueles que ainda não conhecem daquilo que nós já temos experimentado em Deus. É interessante que o texto começa dizendo, né, que depois disso Ele enviou os outros, e a gente viu ali no final do versículo 9 várias desculpas que foram dadas por alguns que Jesus queria enviá-los, mas não foram porque demonstraram um coração inadequado, demonstraram outras prioridades. E quando a gente olha para a resposta que o Senhor dá a cada um, a gente pode saber por que existem pessoas que não são usadas na obra de Deus. Como eu falei para vocês, só tem um tipo de pessoa que Deus não pode usar: é aquela que não se dispõe, é aquela que não prioriza, é aquela que não se coloca à disposição do Senhor. O texto que nós lemos, o versículo 57 e 58 do capítulo 9, vai dizer que o primeiro, ele não estava disponível porque ele não estava disposto a abrir mão do conforto e da comodidade. Embora ele tivesse um discurso entusiasmado: Senhor, eu vou te seguir para onde quer que tu fores, eu vou com o Senhor. Você já viu gente assim, né? Tem uma pessoa, teve, né? Não está mais com a gente aqui na CB Vida, mas tinha uma pessoa que ela dizia assim: pastor, conta comigo. Tudo que tinha na igreja, ele dizia: pastor, conta comigo, pastor, não me deixa de fora. Aí eu ligava e dizia: pastor, hoje eu não posso não, mas da próxima vez, pastor, não me deixa de fora não, pastor, eu quero estar junto. Tá bom, irmão, mas sabe aquela coisa empolgada? Irmão, ele saiu da igreja, eu nunca consegui contar com ele para nada. Nunca. E tem pessoas que é assim, sabe? Meio emotivo, meio emocionado: não, bora, conta comigo. Aí quando você aperta, aí vem as justificativas, sabe? Eles seguiam Jesus muitas vezes sem ter nem onde reclinar a cabeça para descansar. Eles não queriam pagar o preço que os outros estavam pagando. Eles não queriam pagar o preço. Diga comigo: todo benefício é resultado de um sacrifício. Sabe, num momento como que estamos vivendo, debaixo, sabe, dessa unção de expansão, e quando Deus trabalha para expandir um lugar, você acha que Deus quer nos dar um lugar maior só para a gente ficar lá? Se for só para a gente aqui, tá bom, sim ou não? Abre mais um culto no domingo, de manhã mais cedo. Quando Deus prepara uma expansão física, é porque Ele sabe que antes disso acontecer, vai vir uma expansão numérica de pessoas, vai vir um avivamento de pessoas novas chegando, de pessoas se convertendo. Quem está me entendendo? Deus não vai nos desafiar e expandir um espaço físico para ficar vazio. Enquanto a obra vai estar acontecendo, Deus vai estar acrescentando. Sabe, num momento como nós estamos vivendo, debaixo dessa unção de conquista e desafiados a entrar, sabe, em novas portas com o Evangelho, nós não podemos pensar na nossa comodidade. É hora de nós fazermos sacrifícios para termos o benefício de ver a conquista que glorifica a Deus. Nada glorifica mais a Deus do que quando Ele pode nos usar
para alcançar outras pessoas. Sabe, nós não estamos falando de um projeto pessoal, gente. Nós não estamos falando de algo que vai trazer benefício individual a alguém, a alguma pessoa, não. Nós estamos falando de um projeto de Deus, que vai expandir o reino de Deus e que vai glorificar o nome de Deus. Quem está me entendendo? Jesus enviou-os de 2 em 2 para anunciarem que o reino estava próximo. É tudo sobre Ele, é tudo sobre o reino dEle. Sabe, é hora da gente entender que como igreja, Deus espera, Jesus espera que eu e você estejamos disponíveis para que Ele possa nos usar. O outro candidato perdeu a oportunidade porque não estava disposto a tratar o chamado como prioridade e com a urgência que ele exigia. E é interessante que quando a gente olha para a desculpa que ele deu, ele diz: deixa primeiro eu enterrar o meu pai. Se o pai dele tivesse morrido realmente, Jesus não negaria a ele esse momento. Mas quando ele diz, deixa eu enterrar o meu pai, não é que o pai dele havia morrido. Ele está dizendo assim, olha, deixa meu pai morrer. Quando meu pai morrer, aí o senhor pode contar comigo. Sabe aquela pessoa que diz assim, quando eu terminar meu 2º grau, pastor, aí o senhor pode, aí conta comigo. Aí termina o 2º grau, diz, pastor, agora eu vou fazer o cursinho pré-vestibular, porque eu preciso entrar na faculdade. Mas depois que eu entrar, aí Deus vai ser prioridade na minha vida. Aí ele entra na faculdade. Diz, pastor, agora eu estou cheio de leitura, cheio de provas, você sabe como é que é, mas quando eu terminar a faculdade, aí eu vou começar a servir a Deus. Aí termina a faculdade, ele diz, agora eu preciso fazer um pré-concurso para poder passar num concurso, para eu começar a trabalhar. E aí ele passa no concurso, começa a trabalhar. Mas aí agora ele está achando pouco que ele ganha e ele deixa de depender de Deus. Ele diz, agora pastor, eu preciso estudar mais porque eu preciso ganhar melhor. Ou seja, nunca vai ter tempo. Esse homem, ele diz, deixa eu enterrar meu pai. Ou seja, deixa eu esperar meu pai morrer. Depois que meu pai morrer, e Jesus responde para ele, né, que deixa os mortos sepultar os seus mortos. Ou seja, aqueles que não conhecem a Cristo estão mortos nos seus pecados, como diz a palavra. Sabe, muitas pessoas hoje vivem assim, dando desculpas de uma vida ocupada para não se envolver no ministério, para não se deixar, para não se envolver naquilo que Deus está fazendo e Ele vai fazer com você ou sem você. Como diz um amigo meu, o que Deus tem para fazer, Ele faz comigo ou semigo. Ou comigo ou semigo Ele vai fazer. Sabe, a missão vai se cumprir, a gente vai ver isso daqui a pouco. Mas tem pessoas que têm outras prioridades que não são as do Senhor, e está tudo certo, você é livre. Porque Ele nos deu essa liberdade. Inclusive você é livre para nem aceitá-lo como Senhor. Você é livre para nem segui-lo, muito menos para servi-lo. Ele não quer ninguém obrigado, Ele quer que você entenda, Ele quer que você olhe para a cruz e a cruz te constranja através do que Ele fez por você, e você entender que você só está vivendo o que você está vivendo hoje por causa do que Ele fez, e Ele não fez só por você, Ele fez em você para que através de você Ele possa fazer na vida de outros. E entendendo isso, você se disponha como uma ferramenta nas mãos dEle. O terceiro homem também não participou da missão, porque Jesus não viu nele a disposição da perseverança que precisa. Tem gente que começa e não termina, começa e não termina. Tem gente que tem hora que quer voar, tem hora que está se arrastando. A Bíblia diz, aquele que é instável, inconstante, não pense que vai receber do Senhor coisa alguma. Jesus disse para ele, aquele que lança a mão no arado e olha para trás, não é digno de ser meu discípulo, não é digno do meu reino. Sabe, lançar a mão do arado e olhar para trás é um atestado de indignidade. Jesus, ele denuncia esse coração que não é capaz de ir até o fim num trabalho, numa missão. E esse tipo de coração não serve para Deus. Por isso Jesus diz assim, depois de receber todas essas desculpas, Jesus diz, eu vou mandar outros. E ele enviou outros que estavam disponíveis. A pergunta é, você está disposto hoje a se envolver nessa missão da igreja, nessa missão de Cristo, do reino de Deus, do povo de Deus, para alcançar pessoas para Deus, para glorificar o nome de Deus?
levando a paz de Deus aos lares da nossa cidade e perseverar até o fim, até a gente ver essas pessoas sendo alcançadas aqui no culto do amigo, depois indo para o reset, depois sendo batizadas, depois testemunhando, vivendo milagres, casamento restaurados, pessoas libertas das drogas e o amor e a paz de Deus invadindo a vida dessas famílias. Será que você entendeu? Será que você está disposto a dizer um sim para Ele? Ou será que você já tem uma desculpa na ponta da língua? Sabe o que é interessante? É que Deus não deixou de cumprir a missão por causa das desculpas dos que não podiam. Versículo 9 termina ele recebendo a resposta daqueles que tinham outras prioridades. E o capítulo 10 começa dizendo que ele enviou outros. Sabe, a gente vê isso ao longo da Bíblia. No outro momento o texto diz que Jesus chamou uns para o banquete. Ele manda convidados para o banquete. Um diz: olha, eu não posso ir porque eu vou cuidar dos meus bois, do meu campo. O outro: eu não posso ir porque eu tenho isso. E a Bíblia diz que Jesus fala para os discípulos: diz, vão e chamem todo mundo, tragam todos que estão disponíveis, e eles vão desfrutar do banquete, que era para uns, mas eles não tiveram tempo. Jesus não deixou de dar o banquete porque os convidados não aceitaram. Jesus não deixou de cumprir a missão porque os primeiros a serem desafiados não aceitaram. Sabe, quando Judas traz Jesus, o lugar de Judas não ficou vazio. Quando Judas abre mão da lealdade a Jesus, Jesus chama outro para ocupar o lugar de Judas. O arado nunca vai ficar desocupado. Deus falou sobre isso comigo pela manhã. Eu estava com o pastor Johnny ali, e de repente Deus falou: o arado nunca vai ficar desocupado. Eu falei para ele, e naquela hora eu fui para casa pensando naquilo, e eu fiquei remoendo aquilo. O arado nunca vai ficar desocupado. Alguns não aceitaram a missão, Jesus chamou outros. Alguns não aceitaram o banquete, Jesus chamou outros. Sabe, Judas não aceitou ser leal a ele, Jesus chamou Matias. Deus está em busca dos Matias para ocupar o lugar daqueles que abriram mão, sabe, que pegaram o arado e em algum momento abriram mão. Deus está em busca dos Matias para cumprir a missão com aqueles que abriram mão. Quem está me entendendo? Quantos Matias nós temos aqui? Judas saiu do time e Jesus chamou Matias para preencher o espaço vazio, porque o espaço nunca vai ficar vazio. A missão sempre vai ser cumprida. Deixa eu te falar uma coisa, olha para mim aqui. Você é insubstituível como pessoa. Mas se você deixar de fazer o que Deus te chamou para fazer, Ele vai chamar alguém para fazer aquilo que Ele quer fazer através de você. E a pessoa que fizer vai desfrutar do que era para você desfrutar. Muita gente abriu mão, mas Deus está levantando Matias para preencher e para cumprir e para desfrutar daquilo que era para Judas ter desfrutado. Matias desfrutou. Sabe, eu vejo um arado vazio. Você sabe o que é um arado, né? Eu vejo um arado vazio, mas eu olho para esse arado e eu vejo nomes. E ali está o seu nome. Ali está o seu nome. Alguém abriu mão do arado. Alguém olhou para trás. Alguém parou. O arado está vazio, mas ele não vai permanecer vazio. Nesse arado está escrito o seu nome. Deus está contando com você, sabe? Ele sempre vai fazer o que tem para fazer, sabe? Será que você está afim de pegar esse arado e ir até o término da missão? O mestre pode contar com a sua vida, sabe? Quando Jesus percebeu com quem realmente ele podia contar, o texto diz que ele os enviou de 2 em 2. Todos aqueles que já tiveram uma experiência com Deus, todos aqueles na vida de quem Deus já fez alguma coisa, são desafiados a participar desse projeto. Você não precisa ter curso de teologia, você não precisa ser pastor, você só precisa ter disponibilidade para dizer: Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim. Você recebe todo o treinamento, todo o material. São 4 semanas, 4 visitas na casa de uma família,
que você vai orar e Deus vai te mostrar. Uma família que você vai desafiar a abrir a casa dela para você levar a paz de Deus que excede todo entendimento. Serão 4 encontros lá e o último encontro no culto do amigo aqui, no dia 3 de novembro. E nós vamos estar aqui com uma grande colheita de vidas, de almas e de famílias. E também com grandes testemunhos de quem foi enviado, porque eu tenho certeza que vocês vão voltar da mesma maneira que aqueles 72 voltaram, cheios de alegria, por verem como Deus usou a vida de vocês, por ver como vocês foram úteis na vida de uma família, por verem famílias por quem vocês oraram, por quem vocês investiram tempo, por quem vocês se dispuseram, vendo o Espírito Santo agir, transformar, restaurar, por causa que você se dispôs, e isso vai fazer o teu coração transbordar de alegria. Quem crê nisso, diga amém. Você não pode ficar de fora disso. Sabe, você conhece pessoas que estão precisando da paz de Cristo na sua casa, eu tenho certeza. Você conhece famílias, você conhece pessoas que estão precisando, que são chamados, essas pessoas, com base no texto que nós lemos, são chamados de filhos da paz. Como encontrar um? Primeiro, esteja atento a pessoas com necessidades, pessoas que estão passando por momentos difíceis. Esteja atento a pessoas interessadas nas coisas espirituais. Esteja atento nas oportunidades do dia a dia, no teu trabalho, nas conversas com os amigos. Esteja atento a pessoas que já de repente estiveram no teu GC, ou que compartilharam alguma necessidade com você. Esteja atento, tenha certeza que no final o resultado será semelhante aos dos discípulos que Jesus enviou, tanto em termos de colheita, como em termos de alegria que vai transbordar o seu coração. Isso diz respeito à alegria da experiência de ser usado por Deus para ministrar a paz de Deus que excede todo entendimento sobre a vida das pessoas. Nenhum outro trabalho vale mais a pena do que esse, porque a recompensa disso é eterna. A Bíblia diz que Jesus veria o fruto do nosso penoso trabalho e ficaria satisfeito. Você pode botar para nós aí Isaías 53:11. Olha o que diz o texto. Se nós queremos alegrar o coração de Jesus, depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Uma outra tradução diz que ele verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito. Se você quer ser alguém que alegra o coração de Deus, que satisfaz o coração de Deus, nada alegra mais o coração de Deus do que quando nós damos a Ele de presente vidas, almas, famílias sendo transformadas pelo poder do Evangelho. O que eu preciso, pastor? Só me dispor. Só me dispor. O projeto é de Deus, a estratégia é da igreja e a disponibilidade é sua. Nós temos uma equipe que está à frente desse projeto, que vai passar para você todas as instruções, todo o material, todo o conteúdo, que você pode passar de uma maneira muito simples, tudo muito autodidata. Você só precisa se dispor. O poder e a autoridade é de Deus. Ele diz: vocês vão e eu estarei com vocês. A estratégia é da igreja, mas você só precisa entrar com a sua disposição e se deixar ser um instrumento nas mãos dele, para levar essa paz e a gente invadir essa cidade, espalhar. Imagina quantas duplas nós podemos formar aqui. Imagina quantas famílias podem ser alcançadas se nós estivermos dispostos, a fazer parte dos outros. Eu quero fazer parte dos outros. Eu farei parte dos outros. Quem são os outros, pastor? São aqueles a quem Jesus pode contar. Os outros no texto, que parece alguém sem relevância, né? Os outros. Geralmente a gente usa a palavra outros para fulano, e os outros. Nesse texto, os outros são os mais importantes. Os outros são aqueles com quem Jesus pôde contar.